Eu vi um gráfico muito interessante com as 10 ferramentas mais acessadas e o ChatGPT sozinho tem mais acessos, mais pessoas cadastradas acessando do que todas as outras 9 somadas. Fiz uma videoconferência, certo? E essa videoconferência eu usei uma ferramenta de inteligência artificial que se chama Supernatural. E o Supernatural faz uma ata da reunião. E se eu quiser, ele manda a ata da reunião para mim e para outra pessoa. E a gente estava recrutando para uma posição e uma das pessoas, um dos candidatos, colocou lá não, coisas que claramente tinham sido feitas pelo ChatGPT. E eu me lembro que você respondeu dizendo para ele, pergunte para ele se ele usou ou não. O cara respondeu sim, usei e vou usar sempre que eu achar que for necessário para atingir os objetivos, a missão. E a gente recebeu, né? Tipo, queremos um cara que usa ChatGPT ou não queremos? Queremos, né? Tipo, eu quero essa pessoa no meu time. Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com Marcelo Caetano, pilotando mais um seu nosso programa semanal de vendas, gestão e liderança, o podcast Venda Mais. Hoje a gente vai fazer um formatinho um pouquinho diferente, Marcelo e eu batendo papo, mas sem muita estrutura, sem muito roteiro. E a gente vai conversar um pouquinho sobre como é a nossa vida nos bastidores, e usando especificamente algumas ferramentas que a gente tem defendido muito que líderes, vendedores, gestores usem de maneira geral, e que a gente queria contar um pouquinho como a gente está usando, para você ter, né, tipo, primeiro conhecer a gente um pouquinho melhor, entender a nossa rotina, a nossa forma de pensar e também te dar algumas ideias e sugestões de coisas que você pode fazer. Eu, por exemplo, sou um grande fã do ChatGPT. Eu sempre conto que eu estava na lista de espera para usar a versão 2, já estamos na 4.0 agora, na 4O, né? Mas na versão 2 eu estava na fila de espera e a gente tinha alugado uma cabana, Marcelo, lá nas montanhas, e todo mundo ia sair para andar de caiaque e stand-up, e eu recebi o e-mail dizendo, o acesso foi liberado. Aí eu tive que chegar para Marília e para todo mundo e dizer, galera, sabe aquele programa de todo mundo aqui? Pois é, o nerd não vai, né, no meio da montanha, né, tipo, abrindo o laptop e mexendo, e eu achei o máximo, porque eu ia, voltava, e ele era ruinzinho, né, tipo, super limitado, ainda tem algumas limitações, mas, então, desde aquela época já, né, fuçando, mexendo, o Twitter tinha o Grok, depois o Gemini tinha, nem me lembro como que se chamava antes, o da Google, mas também tem as versões que, né, do tipo, agora todo mundo tem, Meta tem, né, então virou uma febre, só que tem muita gente que ainda não usa, tem gente que usa errado, tem gente que usa superficialmente, não entende como se aprofundar, tem gente que só faz algumas coisas, não sabe que podia fazer outras. Então a ideia é a gente bater um papo aqui e de maneira muito simples, porque Marcelo e eu somos, né, empresários, executivos, né, palestrantes, coaches, mas também pai, mãe, tudo, né? Marcelo, uma dica que ontem eu vi, tem um prompt que ficou viral, e Nicole está me ouvindo também, Gabriel, eles estão aí nos bastidores, mas é um prompt muito legal, que você pergunta para o ChatGPT, baseado em tudo que você sabe de mim até agora, fale-me uma coisa sobre mim que eu mesmo não sei. E ele vem com um monte de coisa. É muito legal isso, é muito legal. Eu vi esse prompt porque ele ficou viral aqui, porque o Sam Altman, que é o CEO do OpenAI, que é a empresa, né, que lidera o projeto do ChatGPT, deu um repost nesse prompt e disse: I love this, né? Eu adoro isso, eu amo isso. E aí virou um furor. E você pode pedir para ele te roast também. Roast é quando ele faz tipo uma sacanagem bem humorada. Ele começa a tirar sarro de você. E aí, porque ele sabe tudo de você também, né? Então, tipo, é muito, muito interessante a quantidade de informação que tem. A Marília foi brincar com isso ontem também. Apareceu, porque ela busca muitas coisas, né, para melhorar, sei lá, relacionamento, como falar com filhos, como falar com amigos, né? Então foi bem legal. Mas então, para você que está nos vendo, nos ouvindo, o bate-papo é esse. Marcelo, como você tem usado? Não, Raul, eu vou inverter a pergunta. Hoje você não vai perguntar, eu que vou começar perguntando para você. Qual dessas ferramentas você já usou? Eu sou um grande, grande fã do ChatGPT, porque eu acho que ele consegue agregar um pouco de todos o que os outros fazem. Se você quiser se especializar, por exemplo, quero fazer imagens. Eu tenho feito todas as imagens para os meus slides de curso ou para palestra
usando o ChatGPT. Tem muita gente que não sabe, o ChatGPT faz imagens, você brifa ele. E você chega e diz, e eu gosto, por exemplo, de desenvolver estilos novos. Então, outro dia eu cheguei e disse, eu quero alguma coisa de pinturas rupestres ou arte africana, sabe? Coisas um pouco fora da nossa bolha que a gente vive, né? Coisas, quais são os pintores orientais mais famosos, né? E pega um nome, sei lá, do Butão. Não conheço nada do Butão, mas me traz. O outro dia o cara trouxe umas. O cara, eu digo, né? O ChatGPT trouxe umas referências de povos do Pacífico, das ilhas do Pacífico, que são muito, muito legais, assim, são básicas e coloridas, mas lindas, que eu nunca na vida teria acesso se eu não tivesse lá fuçando, né? Mas veja que se você for num Leonardo, por exemplo, que é o AI, que é o que o pessoal usa para imagens, você geralmente já tem que desenvolver, já tem que ter isso meio pronto. O ChatGPT, como ele é uma conversa, você pode perguntar, né? E dizer, ok, gostei muito disso. Além disso, o que poderia fazer? Como que eu poderia colocar, né? Então, tipo, essa coisa de que o ChatGPT é um diálogo, é uma caixinha de diálogo com uma pessoa muito inteligente, acabou fazendo com que eu optasse por ela. Eu uso muito o Gemini, tá? O Gemini, que é do Google, já tem acesso à internet, né? Então, dependendo do que eu estou fazendo também, eu vou no Bing, em vez de usar o Chrome como browser, eu uso o Bing, e no Bing tem o Copilot, que é o ChatGPT, basicamente, só que está acessando a internet também. Então, porque algumas versões do ChatGPT limitam em relação a isso. E então o Gemini é muito bom. Tem um outro que chama Claude, certo? Então é uma brincadeira com a nuvem, mas na verdade é Cloud, é A-U-D-E, né? Como se fosse Cloud em, sei lá, em francês, que é muito, muito bom para texto. Então, quando eu quero fazer alguma coisa com um pouquinho mais de menos cara de inteligência artificial, eu tenho usado isso. Se lembra quando a gente fazia hackathons, por exemplo, que os internos, que a gente foi analisar planilhas e o ChatGPT era um desastre. Ele errava tudo, ele confundia, não sabia fazer conta. Ele melhorou muito. Então tinha ferramentas que eram específicas para que eu nem uso mais. Hoje eu uso até o ChatGPT para analisar planilha. Eu uso para subir PDF e dizer resume isso aqui para mim. De todas as ferramentas. E ontem eu vi um gráfico muito interessante com as 10 ferramentas mais acessadas, e o ChatGPT sozinho tem mais acessos, mais pessoas cadastradas acessando do que todas as outras 9 somadas, tá? Então é de longe a maior. E eu acho que aqui tem uma visão mais clara de futuro para onde eles estão evoluindo. As outras parecem que estão sempre correndo atrás, tentando fazer o que o ChatGPT já fez ou já está, sabe? Tipo, parece que estão correndo atrás para cobrir o buraco. E o ChatGPT, ele, o tempo inteiro, eles dizem: nós estamos vindo com isso, nós estamos vindo com isso. Eles claramente estão evoluindo, né? Colocaram voz agora. Então, eu ainda não tenho acesso à voz, mas já vi o teste. Então, se começa a ver que. Tanto que a gente conversou com isso, né? Quando a gente foi lançar na Venda Mais o curso Venda Mais com o ChatGPT, tivemos um debate interno. Vamos chamar de Venda Mais com inteligência artificial ou vamos chamar de Venda Mais com o ChatGPT? E eu me posicionei forte dizendo, gente, é a melhor porta de entrada. Inclusive, para mim, é uma das mais amigáveis. O ChatGPT é extremamente amigável para, por exemplo, um iniciante. Eu gosto muito disso, dele ter uma funcionalidade que permite que uma pessoa simples, primeira vez que eu vou acessar, eu já meio que entendo ele, né? E da mesma maneira, uma pessoa super avançada também pode, porque eu posso fazer prompts complexos, eu posso customizar algumas coisas, eu posso dizer para ele não faça isso, não faça aquilo, né? Do tipo, tem uma parte onde eu clico e digo, não, eu quero que você siga algumas regras. Então, você pode trabalhar essa ferramenta e eu, de todas, eu virei um grande fã. Eu sou, né? E até a gente brinca no nosso, o pessoal do Venda Mais com o ChatGPT que a gente queria ser afiliado deles, porque a gente fica o tempo inteiro fazendo tanta propaganda que eu queria ganhar uma comissão toda vez que alguém vai lá. Mas então, respondendo a tua pergunta, de tudo que eu testei até agora, a que eu mais gosto, a que mais tem evoluído, a que mais sinto segurança é Venda Mais com o ChatGPT. É engraçado porque você vê que tem uma história empresarial aí atrás disso, né? Eu também uso muito mais o ChatGPT, já testei todos e também concordo com você, assim, volto para casa quando eu estou no ChatGPT e o meu chama Alex.
E aí, e ele me chama de Caetano, eu acho o máximo essas conversas. E hoje eu vou fazer essa pergunta que você falou aí para fazer esse prompt aí para ver o que ele tem para dizer. Mas o que eu percebo é assim, você vê, é uma empresa que surgiu com essa vocação, né? O quanto surgir uma empresa dentro de outra empresa é sempre algo pesado. Porque mesmo o Google, que é uma máquina gigantesca, quando ela surge com uma inteligência artificial, essa inteligência artificial ela está aí meio desajeitada porque ela está saindo de um grande núcleo e esse grande núcleo ele toma energia. E o ChatGPT que surgiu meio que espontaneamente, ainda que depois tenha tido investimentos e tudo mais, ele surge com um direcionamento maior, né? Tem uma loucura aí empresarial mesmo, né? Que é assim, pô, às vezes a gente tem uma empresa super boa, não sei o quê, surge um outro pequenininho focado naquilo e ele explode e passa na frente de uma grande organização. Por quê? Porque a vida dele era aquele negócio. Aquele negócio tinha que dar certo. Se não desse certo, ele tinha um grande problema. Então, essa definição de ser algo completo, né, uma solução, como nós ainda mais somos um hub, e de você ser um negócio especificamente, o hub te dá segurança, mas um negócio especificamente dá muitas vezes uma velocidade, lá na frente a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas a gente já sabe, né? Um grande já investiu e já trouxe para perto, né? Mas é um pouco dessa linguagem empresarial aí, o ChatGPT com muito mais eficiência, muito mais visão estratégica do que os outros que surgem dentro de máquinas maiores ainda, né? E você vê que, por exemplo, isso é bem interessante. Eu me lembro a primeira vez quando tinha a Venda Mais revista, que a gente fez capa de venda digital, certo? E o pessoal reclamou, dizendo que isso aí roubava a venda do vendedor, que isso aí canibalizava não sei o quê, que isso aí que tipo foi e tanto que a gente, se afastou um pouco de venda digital, a gente estava lá no começo, certo? Por quê? Porque quando você tem esse embrião dentro, os outros as outras unidades de negócio não estão torcendo a favor. Muitas vezes estão até torcendo contra. Isso é um problema, certo? Segunda coisa, você pega uma pessoa analógica para fazer o digital, pô, é um problema também, porque o tempo inteiro ela volta, o padrão dominante dela é naturalmente analógico, ela volta, né? E você vê isso na diferença de gerações. A gente, por exemplo, eu estava conversando outro dia com a Karen, nossa diretora de treinamentos, você que está nos vendo, nos ouvindo, já deve ter acompanhado, ela teve várias vezes aqui no podcast, a gente dizendo, ok, como que a gente insere, né, inteligência artificial nos nossos treinamentos? E aí o que eu estava conversando com ela é de que a gente tem que começar a estar o tempo inteiro imerso dentro da tecnologia. Ela tem que ser na nossa vida, a gente tem que fazer a transformação, porque senão a gente fica esperando que nossos produtos, nossos serviços, nossos processos, nossa equipe faça a transição, mas a gente não, né? Então, a gente tem que deixar de ser tão analógico, arregaçar a manga e começar a fazer. E que às vezes é difícil, né? Tem coisas que eu gosto de fazer de um jeito e, por exemplo, eu não tenho WhatsApp até hoje, né? Talvez eu tenha que ter daqui a pouco, porque o pessoal que joga pádel todo fica marcando o jogo e eu tô sempre fora dos jogos, não tô me convidando. Finalmente conseguiram, mas e aí o outro dia o cara me disse: "Porra, mas, né, você tem 57 anos, mas também não precisa ficar". Eu disse: "Campeão, o negócio é o seguinte, eu sou super antenado em tecnologia. Eu escolhi, é uma escolha não ter o WhatsApp, é uma ferramenta que eu não tenho. A digitalização não é uma escolha". E você vê isso que você está falando da vocação, dentro das empresas é difícil, porque você vai ter, por exemplo, às vezes, conflito de canal, né, umas brigas internas, quem que cuida disso, né? Então, os indicadores são diferentes. Então, e o uso das ferramentas, para mim, tem sido muito interessante, até porque provocou uma questão interna nossa, e eu acho que a gente sentiu isso na nossa equipe, de que algumas pessoas estão evoluindo mais rapidamente em relação a isso, porque a gente se fala o tempo inteiro sobre isso. Descobri uma ferramenta, testei uma coisa nova, sabe? Do tipo, tem aquela coisa de, tipo, aquela sede de curiosidade, de ver o que está acontecendo. Assisti esse vídeo no YouTube, fiz o curso no LinkedIn, tem muita coisa hoje disponível, né? Tipo, pô, saiu uma novidade, você viu, você está usando, como é que você está usando? Então, a sensação que me dá é de que o uso da ferramenta também faz com que você primeiro comece a conversar com ela, mas se aproxime de outras pessoas que também estão antenadas nessa mudança, né? Tipo, então não é só eu sozinho ou eu fazendo, não é isso, é que, pô, como o grupo todo, o grupo está evoluindo, isso começa a provocar. E é um pouquinho, talvez, de sair da zona de conforto, né? Porque a gente não, muitas vezes, e a gente mesmo já sentiu isso,
que quando você implementa uma ferramenta nova, uma tecnologia nova, no começo ela não é a coisa mais eficiente do mundo. Tem uma curva de aprendizado, tem uma resistência, o modelo antigo funcionava, por que que a gente está mudando? Todo esse questionamento. Mas se você parar para ver que você está preso a um modelo que está evoluindo e você ainda está repetindo coisas que há 5, 10 anos atrás você estava fazendo ainda e hoje já tem ferramenta melhor para fazer, né? O problema, Marcelo, para mim, eu não sei como é que você tem feito isso, porque isso é outra conversa interessante. Como é que você tem acompanhado todas as mudanças? Tipo, porque começa daqui a pouco a dar um desespero, né? Tipo, é todo dia 10 coisa nova. Olha, Raul, eu tô imerso dentro da tecnologia. Você falou para mim uma coisa super importante, sabe? Eu estou usando o tempo todo, interagindo o tempo todo com inteligência artificial, com outras ferramentas de tecnologia, e isso, de alguma maneira, quando você está parte desse ecossistema, ele vai te levando. Não tem ansiedade de ficar buscando de coisa absolutamente nova todos os dias, mas sim de usar bem e usar com inteligência as ferramentas que tem aí, que estão estruturadas aí dentro do processo. Uma coisa super legal que aconteceu, deixa eu contar. Eu hoje, por exemplo, esses dias ligou uma empresa querendo uma proposta de palestra e eu personalizei usando inteligência artificial. Personalizei basicamente o texto. Né? Eu usei uma proposta que eu tenho e a inteligência artificial deu uma ajustada no texto. E aí eu peguei e mandei para quem estava vendendo a palestra para mim e falei bem assim, olha, eu personalizei. Aí a pessoa falou assim, por que você personalizou? Eu falei, porque não custa nada personalizar. Antigamente custava pra caramba personalizar, pô, você tem que sentar lá. Hoje em dia, é claro, tem que ter uma bela de uma estrutura de palestra, de apresentação, mas, cara, fazer uma adaptação para ficar mais elegante e mais conforme o cliente quer, não custa nada fazer. Então eu fiz. Então, antigamente isso demandaria um tempo enorme e hoje eu faço isso com muita velocidade. Então, eu acho que essa possibilidade de customização que a gente escuta tanto falar, que a inteligência artificial permite que a gente faça, é nas mínimas coisas do nosso dia, sabe? Que a gente pode estar mais preparado, que a gente pode fazer legal. Pô, eu vou conversar com uma empresa, eu hoje entro no site da empresa, mas eu pergunto para a inteligência artificial, falo, cara, o que você vai falar dessa empresa aqui? E ele me fala, e eu estudo num resumo, e eu entro na reunião melhor preparado. E o que é essa reunião melhor preparado? Eu customizando a reunião com aquela empresa. Então, ontem mesmo eu fiz uma reunião uma empresa que eu não conhecia, e eu perguntei, eu falei assim, o que você conhece dessa empresa aqui? E ele me contou um pouco do histórico, eu resumi um pouco do histórico. Bom, entrei muito mais elegante na reunião, muito mais seguro, muito mais preparado e com uma deferência à empresa que eu ia atuar. Então eu tenho tentado não enlouquecer, né, com tantas ferramentas, com tantas novidades assim, mas sim usar bem e usar tranquilamente como mais uma ferramenta que eu tenho aqui ao meu lado. Até porque já teve isso de todo dia acessar lá os portais, que surgiu uma nova inteligência artificial, não sei o que, não sei o quê, mas eu estou igual a você. Já descobri que tem alguns depositários de inteligência que são super eficientes e quando aquilo estiver funcionando legal, beleza. Porque a maioria das vezes, quando eu entro, eu falo, ainda está muito embrionário. E quando isso consolida, beleza. O público que fala comigo espera que que fala com a gente na Venda Mais, espera que a gente esteja antenado do processo, mas não tem essa loucura toda, né? E a gente encontra erro. Por exemplo, esses dias eu subi a fatura do cartão de crédito para ver se o ChatGPT organizava. Pô, organizou super mal a minha fatura do cartão de crédito, né? Então você também vê que tem algumas coisas que estão super desajeitadas ainda assim, em melhoria, em evolução. Então eu não tenho essa ansiedade, já tive. Confesso que quando eu comecei a usar, fiquei louco, né? Quer fazer uma apresentação, pega o Copilot lá no 365, também vi que, putz, é assim, o cara que não tem nada, ele é bom, mas para gente que já parte de uma base de conhecimento, ele não me ajudou em nada. Então, assim, ficou mais bonitinha a apresentação, ok. Mas tenho tido calma um pouco nesse processo, mas usando em forma de transformar a minha comunicação em algo mais personalizado e me ajudar a prestar um serviço melhor, a ter mais reuniões de melhor qualidade, por exemplo, ou fazer propostas com melhor qualidade. Por causa do JEC, eu recebo muito trabalho de aluno e, né, eu reviso todos pessoalmente. E tem alguns módulos que são mais densos, vou chamar assim, o trabalho de conclusão. Né? Então, por exemplo, o módulo de remuneração, a pessoa tem que me mostrar o que ela está fazendo em remuneração e ela tem que me fazer uma avaliação em relação ao modelo atual, seguindo uma lógica que eu passei para ela. Então, ela assistiu o módulo, entendeu o que ela tem que fazer, né? E aí, então, ela tem que pegar e dizer dou essa nota para o meu próprio plano hoje, por causa disso, justifico, e se eu pudesse sugerir, porque nem sempre, né, as pessoas que estão fazendo o curso têm
autonomia total para fazer essa alteração no processo de remuneração, mas elas podem sugerir, né, por exemplo, se é um gerente, vai sugerir para o seu diretor, se é um diretor, vai, né, ter que discutir com os sócios da empresa, esse tipo de coisa. E é um trabalho que eu tenho que sentar e geralmente leva meia hora, 40 minutos para parar, para olhar, eu tenho que voltar, ver os trabalhos anteriores do aluno, ver o que ele já falou nos outros módulos e fazer uma avaliação. Hoje eu tiro o nome da pessoa, tiro o setor, tudo, porque, né, outra coisa importante reforçar, não existe anonimato no. Tipo, se você subir alguma coisa no ChatGPT é público, tá? Então, tipo, né? Então, mas eu subo e digo, eu estou. E eu tenho me patrulhado muito para fazer isso, que é. Eu me peguei ficando preguiçoso. Eu comecei a fazer com que o ChatGPT fizesse o trabalho por mim, certo? Inclusive com alguns textos meus eu comecei a fazer isso e agora eu estou dizendo, não, 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 já tá, achei um meio termo e ainda estou achando que ainda preciso ir mais para o lado mais autoral, né? Que a gente estava falando outro dia no outro podcast sobre o molho Caetano, né? E tipo, eu chamo da vitamina C, da vitamina C de candeloro, pode ser para Caetano também, serve para os dois aqui, os C2 aqui, mas quando eu peço para ele avaliar uma planilha, ele faz um trabalho hoje muito melhor do que ele fazia antes e ele sugere algumas coisas que são muito interessantes. Porque eu digo para ele, eu estou pensando nisso, 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 além disso, o que mais? Esse além disso, o que mais, ele é muito, muito bom para detectar coisas, certo? E você pode, inclusive, provocar. Eu achei isso muito superficial. Não gostei disso aqui, porque acho que, né, tipo, provoque e veja o que vem, né? Esse debate é super interessante. Outro dia o Fabiano mandou o relatório de final de mês, né? O Fabiano também, você que está nos acompanhando, é nosso diretor comercial, e ele mandou os resultados do mês e eu subi no ChatGPT, dizendo a minha avaliação é essa, qual é a sua, certo? E veio uma coisa que eu não tinha colocado, que eu achei bem interessante e que eu mandei um e-mail para o Fabiano dizendo, ó, que interessante, certo? Surgiu, porque aí, né, tem um debate. Então você vê que essa questão de você começar a avaliar, né? Então, se eu tenho um relatório, pode ser um PDF, pode ser uma planilha Excel, pode ser sei lá, um e-book, qualquer coisa. E eu preciso abstrair rapidamente informação, ele tem me ajudado muito a direcionar. De novo, eu vou alertar para ter cuidado que ele erra, certo? E segundo, cuidado para não ser uma muleta que substitui o teu trabalho intelectual. Ele não te substitui, ele é para te empoderar, certo? Então, quando eu digo, estou pensando nisso, o que mais? Veja que eu já fiz a base, né? E vou para o próximo passo. Ele é muito bom nisso. E uma outra coisa que eu acho que você gosta, Marcelo, também, até porque você tem um caso bem interessante, que você, né, quando você vai falar de growth, eu me lembro que você teve um debate com o ChatGPT em relação ao posicionamento de uma empresa e, basicamente, você estava discordando do ChatGPT e ele te convenceu de que estava certo, né? Isso também é super interessante, esse debate, né? Eu estou pensando em relação a isso. O que você acha? Estou certo ou estou errado? Ele se posiciona, assim, é uma conversa boa de ter, né? Eu gosto de usar para esse debate, porque, pô, ele é riquíssimo, né? Eu lembro que eu acho que a história era da Copenhagen e da Brasil Cacau, se não me engano, que é a empresa da Copenhagen para um mercado novo. E eu falei bem assim, isso daqui é um novo mercado com um produto já existente. E ele falou, não, é um novo mercado e um novo produto. Eu falei, que novo produto? O cara já vendia chocolate. Ele falou, não, veja que isso daqui, isso daqui, isso daqui. E foi uma conversa de uma hora quase, e a gente debatendo o que estava acontecendo ou não. Cara, riquíssimo. Eu estava debatendo com um cara que leu todos os livros, ou grande parte dos livros sobre posicionamento, e que conhece a matriz que eu estava usando, que era a matriz de Ansoff. Então, assim, cara, ele conseguia me dar respostas bacanas. E evoluí, aprendendo ali no debate com ele. Mas veja, o debate ficou rico, porque eu fui com a minha visão, ele veio com a dele, e aí ele me convenceu de que a visão dele estava certa, e me fez uma reflexão sobre vários outros produtos e vários outros clientes que nós temos na nossa base. Então, assim, cara, dá para usar para muita coisa e deve usar, né? E esse exercício ali foi a primeira vez que eu debati com ele mesmo, assim. Eu falei, cara, eu acho que é isso, você acha aquilo, vamos quebrar o pau aqui. E ele foi lá e foi me justificando porque ele achava que esse processo estava certo. Então, a gente precisa estar aberto para esse tipo de diálogo, né? Eu uso muito, cara. Eu, assim, começo o dia, vira e mexe, eu já. Ah, não sei exatamente. Deixa eu dar uma perguntada aqui. Não custa nada perguntar. Certo? Muita gente vai falar, cara, isso te emburrece? De jeito nenhum, né? É meu turbo. E se eu não usar o turbo, eu tô perdendo uma oportunidade enorme de fazer melhor, de aprender mais, né? Mas concordo com o Raul. Eu tenho que escrever o meu texto. Eu sou chato, eu sou exigente com isso, eu gosto de ter personalidade ali no que está sendo escrito.
e ele ainda não consegue copiar exatamente. Daqui a pouco, quem sabe ele consiga. Mas ele só vai conseguir porque eu já escrevi bastante texto para ele também, né? É meio que isso, né? Alimentando, alimentando, chega uma hora que ele fala, deixa eu fazer um texto igual ao seu. E aí, beleza, ele pode até fazer, mas eu tive que dar esse input, né? Senão vira o texto dele, não o meu texto. E eu acho que as escolas, inclusive, estão um grande debate em relação a isso, porque deixa os alunos usarem ou não, né? Isso me lembra quando eu estava na escola, então, sei lá, sétima, oitava série, tem um grande debate se podia usar calculadora ou não. E meu pai era super contra. E ele dizia, vai que um dia acaba, você não tem pilha ou acaba a eletricidade, dizendo, pai, pelo amor de Deus, olha a situação que você quer, tipo, né? Nossos filhos têm que saber usar a IA, a gente tem que saber usar a IA. A gente tem um caso aqui interessante, né, Marcelo, que o próprio Fabiano passou, que a gente estava recrutando para uma posição e uma das pessoas, um dos candidatos, falou, colocou lá não, coisas que claramente tinham sido feitas pelo ChatGPT. Eu me lembro que o Fabiano apareceu e disse: gente, temos um candidato aqui que está usando o ChatGPT, o que eu faço? E eu me lembro que você respondeu dizendo para ele: pergunte para ele se ele usou ou não. Certo? Tipo, antes de mais nada, dá a chance dessa pessoa se posicionar. E aí o Fabiano perguntou, e o cara respondeu sim, usei e vou usar sempre que eu achar que for necessário para atingir os objetivos, a missão. E a gente recebeu, né? Tipo, queremos um cara que usa ChatGPT ou não queremos, né? Tipo, eu quero essa pessoa no meu time. É o contrário, né? Inclusive, outra função que eu gosto muito é de brainstorm. Tipo, toró de parpite. Né? Então, a gente estava conversando agora há pouquinho, bastidores aqui, de um parceiro nosso que está querendo organizar um evento que está com dificuldades, me mandou um e-mail, eu subi o e-mail no ChatGPT e disse, eu não quero dar desconto, certo? Eu disse para ele, eu não quero dar desconto. Eu quero que você me dê 10 ideias diferentes e criativas sobre como fazer e que valorize. Então, veja, o prompt já está definindo claramente a linha que eu quero que ele tome. E o nosso público é esse, tá? Tem toda uma explicação. E ele veio com uma série de ideias, que ele veio aqui, sei lá, com umas 8 ou 10, e aí depois eu separei 6 e mandei para o parceiro. E ele disse, uau, uma chuva de boas ideias, e o parceiro ficou super feliz e não sei o que. Teve um debate, teve uma ida e volta, teve um direcionamento, mas eu fiz isso em 15 minutos. Antes eu teria levado 2 horas para fazer isso, eu tinha que parar, pensar, né? Então, quando você entende que você pode fazer essa troca, né? Então, por exemplo, tem hoje, né, eu tenho estudado muito, por exemplo, estoicismo. E o estoicismo acaba te, né, derivando para outras coisas e te levando, né? E aí, então, de vez em quando eu entro de como seria se eu colocasse ou se eu misturasse, né? Porque tem esses exercícios de criatividade. Como que o Batman resolveria isso? Como que o Superman resolveria? Como que a Mulher Maravilha resolveria isso? Como que não se tá? Ou, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma objeção a preço. Outro dia aconteceu isso com um aluno meu, me mandou um e-mail dizendo como que eu respondo isso aqui? Eu mandei de volta uma resposta para ele assim: entre no ChatGPT, pergunte para ele quais são os 5 principais livros ou técnicas de venda sobre como lidar com objeções a preço. O ChatGPT vai te dar um resumo. Aí você diz, por favor, crie 5 maneiras de responder esta objeção, e aí você coloca a objeção que o cliente fez, usando essas técnicas que você me deu. Então, note como eu estou, que nem você falou, eu estou acessando a biblioteca mais completa, né, o conhecimento mais avançado que existe, trazendo, mas eu estou direcionando ele, né, e eu posso fazer. E se eu fizesse tal coisa? E se não se tratar? Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer, gatilhos mentais, certo? O pessoal fala, todo mundo superficial, uma bobeirada total, né? E acabam só usando escassez e ainda fazem errado. Aí eu digo, use o ChatGPT, diga-me, né? Eu quero usar. Quais são os principais gatilhos mentais que eu poderia usar para fazer com que meus clientes que não me respondam mais rapidamente? Ah, vai ter que dizer X, Y, Z. Ok, por favor, crie 3 opções, né? Coisas assim. Outro dia eu fiz um trabalho muito legal, onde eu fiz um prompt que é você é um comitê. Isso é muito legal. O ChatGPT não precisa ser uma pessoa, um especialista, pode ser um comitê. Você é um comitê com 7 pessoas, cada uma tem uma personalidade diferente. Como que cada uma delas lidaria com essa situação? Porque às vezes a gente que está vendendo para um comitê. Eu tenho que aprender a lidar com essa situação de que eu tenho múltiplas opiniões e eu tenho que alinhar todo mundo, né? Então, inclusive, venda desafiadora, né, o conceito básico é vamos alinhar todo mundo e, né, tomar controle da conversa, fazendo isso. E o ChatGPT é maravilhoso para fazer isso, né? Dá para falar de simulações também, né? Você é um especialista em venda desafiadora e me questione, né? Então, tipo, pô, esse tipo de coisa, nossa, é engraçado isso porque eu tinha uma sensação, às vezes, de solidão para discutir algumas ideias que, de maneira muito esquisita, o ChatGPT preencheu. E outro dia eu vi um estudo
Era da Associação Brasileira de Psicologia, inclusive, dizendo que muita gente tinha substituído o terapeuta por ferramentas de IA, e se isso era perigoso ou não, se era uma evolução ou não, né. Eu não uso como isso, eu sei de gente que usa como coaching, mas você vê que eu acho que é uma tendência natural do ser humano, e se o ChatGPT tivesse um rosto e uma voz, certo? Até a gente estava discutindo, né, Marcelo, outro dia, de que o RH, né, a gente tem um parceiro nosso que está buscando RHs para implementar ferramentas de inteligência artificial. E a gente falou, tá errado. Não é o RH que vai fazer isso, certo? Eh, Daqui a pouco a gente vai ter um gestor de bots, um gestor de agentes autônomos que vão fazer, né, que os agentes autônomos, na verdade, são não do mercado financeiro, mas os de bots inteligentes. Quem que vai coordenar esses bots? Note, para você que está nos vendo, nos ouvindo, se você não está acompanhando essa conversa, ela rapidamente vai evoluir para um ponto onde você não vai nem poder opinar corretamente. Tem que colocar a mão na massa, tem que fazer, tem que fuçar, tem que testar, tem que provocar, faz com que a equipe traga novidades. Pode ter, por exemplo, né, Marcelo, a gente fazia o Semente do Saber, que era toda sexta-feira no final do dia, e tinha uma apresentação do time. A gente na Venda Mais fez hackathons, paramos de fazer porque todo mundo meio que começou a usar e a gente troca e-mails, mas teve um momento que a gente queria estimular, todo mundo se reunia lá, sei lá, segunda-feira, depois do trabalho, alguém vai fazer uma apresentação, coisas assim. Mas, né, precisa ter, né. Muito bom, Marcelo, algo mais? Assim, eu vou contar aqui um dia, né? É o começo da nossa conversa, né? Esses dias eu estava em Curitiba e eu tinha reunião com uma gestora de um projeto nosso de consultoria que eu estou fazendo mentoria com ela porque ela se tornou diretora. Eu acordei e eu fiz uma videoconferência, certo, com um cliente que nós estávamos prospectando, e essa videoconferência eu usei uma ferramenta de inteligência artificial que se chama Supernatural. E o Supernatural faz uma ata da reunião. E se eu quiser, ele manda a ata da reunião para mim e para outra pessoa. Então, o Supernatural deve custar US$ 5 por mês. Então, ele eliminou a necessidade de eu ficar anotando durante a reunião. Depois dessa reunião, eu fui para essa empresa, que é uma construtora, depois de lá muito conversar, sentei com a gestora, falei assim, vou gravar nossa reunião, porque eu ainda não consegui uma ferramenta tão boa quanto o Supernatural que grava a reunião. Se alguém tiver, pode mandar aqui para a gente. Gravei a reunião, a partir do momento que a reunião estava gravada, transcrevi a reunião no chat GPT, pedi para ele fazer um resumo e uma ata da reunião. Uma reunião de mentoria de 2 horas com ela foi resumida num resumo, numa ata, e eu mandei para ela sem que eu precisasse ficar exercitando isso para fazer a ata, né? Chegou no final do dia, eu peguei a minha agenda do dia e perguntei assim, ó, baseado na ata aqui, nessa daqui, que ensinamento você tira desse dia de hoje? Ele me deu um resumo do dia de hoje, certo? E isso me ajudou para caramba dentro do meu processo. É isso. A inteligência artificial já está conscientemente fazendo parte da minha vida e da vida de quem vai pensando em ferramentas como essa. É claro que você vai falar, pô, você paga R$ 100 no chat GPT, pago, com muito prazer, pagaria mais. Ele que não nos ouça, pago US$ 5 por mês no Supernatural e em várias outras ferramentas que têm feito essa ajuda na minha vida. Minhas reuniões de mentoria com os nossos clientes têm sido muito melhores, melhor documentada, e eu tenho conseguido entregar algo super legal. Falei aqui da proposta de consultoria, de treinamento, de palestra, que eu posso também ser mais efetivo e respeitoso com o cliente, entregando um material mais adequado. Você vê que a inteligência artificial já está aí na nossa vida, né? O que a gente tem? Pagar. Já paguei outras de reuniões e não funcionaram bem. Supernatural, para mim, funcionou bem. Ah, gastei US$ 50 com umas 10 ferramentas. A gente gasta isso num jantar. Então, estar disponível para testar, para aprender, para pagar, para usar, para errar, para ver que algumas são uma porcaria, é parte da nossa vida. Mas não testar não pode ser parte mais, porque senão a gente vai envelhecer demais. O dinossauro, né, analógico. E eu vejo isso também, acho super importante reforçar, muito bem lembrado, Marcelo, de que às vezes a gente testa a ferramenta e a gente desvalida a tecnologia inteira. Diz: "Ah, eu testei isso aqui, não funcionou, então todas as outras não funcionam também". Não, essa aqui não funcionou, essa aqui não deu certo, continue procurando, continue buscando, né. E note como inserir
em tarefas operacionais que já estão sendo feitas, como é até prazeroso, porque você acelera o processo, você aumenta a qualidade, né, do tipo, note, por exemplo, fazer uma ata de mentoria, uma tarefa forte ali, você tinha que terminar e às vezes era meia hora escrevendo e tal, precisa fica documentado, agora pronto, muito mais fácil, revisa, né? Fantástico. Muito bem. Comentários finais antes da gente terminar? É isso, está feito. O meu comentário final, você que está nos vendo, nos ouvindo, duas coisas. Ou, na verdade, uma sequência delas. Curta, comente e compartilhe. Principalmente, compartilhe como você tem usado inteligência artificial no teu dia a dia. Assim, formas práticas. Como que você está usando, né? Conte pra gente, porque isso, né, pode trazer uma coisa nova pra gente, estimula as outras pessoas também. E se você quiser trazer esse assunto para a pauta de maneira séria, com a sua equipe de vendas, com a sua diretoria, e começar realmente a aprofundar isso, entre em contato com a gente. Com certeza podemos te ajudar. Porque não é só a evolução da tecnologia, é uma mudança de atitudes, de comportamento, de hábitos, de processos, de rotinas que precisa ir junto com a tecnologia. E a gente sabe fazer isso muito, muito bem. Tá bom? Grande abraço, muito obrigado e lembre, o importante é você começar a testar, fazer, aprender, melhorar, aprimorar, mas não deixe passar isso aí, tá? Hoje super, super acessível e melhorando cada vez mais. Vamos aproveitar cada oportunidade que a gente tiver para melhorar e crescer, tá bom? Um grande abraço, obrigado, boas vendas e nos vemos ou nos ouvimos no próximo podcast Venda Mais.